Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Acupuntura. E eu gostaria muito de agradecer toda a participação de vocês lá no Instagram, no Telegram e no YouTube. Nós estamos nos 3 maiores canais de lives, de vídeos, aulas e totalmente gratuito. E você, aproveite esse tempo para crescer na profissão. #crescendo na profissão durante toda essa quarentena, durante esse isolamento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a dietoterapia. Um grande mestre que viveu por volta de 500, dos anos 500, 600, por ali, que se chama Sun Simiao. Sun Simiao, ele dizia que quando uma pessoa está doente, o médico deve primeiro regular a sua dieta. E muitas vezes somente esta terapia já é suficiente para fazer todas as mudanças necessárias e suficientes para promover a cura. Somente administrar a acupuntura e a medicina interna, e aqui é fitoterapia, se os alimentos não forem suficientes. Porém, aí agora uma observação minha, porém, mesmo que o alimento não seja suficiente, ele vai dar o suporte para as demais terapias. Então, a dietoterapia é fundamental para você, acupunturista. Aproveite que você está em casa e aprenda um pouco mais sobre dietoterapia para você trabalhar com a dietoterapia. Porém, caso você queira aprofundar-se mais na dietoterapia chinesa, porque a dietoterapia não é simplesmente comer adequadamente, ela tem muito mais que isso. A dietoterapia, ela tem um alimento ou os alimentos adequados para uma determinada constituição. Ela também tem os alimentos de acordo com a estação do ano e também de acordo com cada patologia, com cada padrão de desarmonia que o seu paciente tem. E quando você consegue tratar de forma muito integrada com a acupuntura ou até mesmo com a fitoterapia, o resultado é muito, muito, muito maior. Então, eu te convido para começar a conhecer um pouco sobre a dietoterapia chinesa, lembrando que dietoterapia não é igual à culinária chinesa. São 2 universos totalmente diferentes, ambos saborosos. Porém, o sabor da dietoterapia chinesa é menos intenso. O sabor é menos com temperos fortes, vai menos óleo, vai muito menos sal, mas é muito saborosa. No momento em que a gente afina nosso paladar para sentir o sabor real dos alimentos e não simplesmente o sabor salgado dos alimentos, porque quando nós cozinhamos com sal, o alimento torna-se salgado. Não há nenhuma pequena parte daquele alimento que não esteja salgado. E isso o torna um alimento salgado. E quando a gente começa a sentir o sabor real dos alimentos, é muito, muito bom. Então, é um hábito que nós precisamos também aprender, é um hábito que, se você que é mãe e é pai, inicie seus filhos a comer o sabor e não somente o sal. Inicie porque eles não sabem ainda diferenciar os sabores, estão aprendendo. Então é a hora que você tem para iniciar os alimentos de forma saudável. Olhe nosso gráfico aí na formação do Qi. Nós vamos ter
a participação do Ti do ar, o Ti dos alimentos e o Ti que vem do Din. Esses números são números aleatórios, assim, um número para explicar a importância do alimento. Por isso que nós colocamos ali 25% da formação do Ti, do Gen-Ti, vai vir do ar. 70% vai vir do alimento e 5% do Yuan-Ti, é a contribuição do Din. Se nós falharmos nessa proporção, nós vamos ou ter que aumentar muito o Yuan-Ti, mesmo que eu coma em quantidade, mas eu não coma em qualidade, eu vou ter que aumentar Yuan-Ti para que eu tenha Gen-Ti necessário para formar Yin-Ti e Wei-Ti. Se esse processo continuar em deficiência, eu ainda não comendo adequadamente, vai começar a ter uma menor produção de Gen-Ti e desta forma tanto o Yin-Ti quanto o Wei-Ti estarão propensos a sofrerem de deficiências. E uma vez o Wei-Ti, por exemplo, deficiente, o nosso corpo fica propenso a adquirir doenças, fatores patogênicos externos. E isso é muito ruim, porque é como se fosse o nosso sistema imune enfraquecido. Já se o nosso Yin-Ti estiver menor, o Yin-Ti vai nutrir, vai umedecer todo o organismo e também o Zang-Fu. E dessa forma o Yin-Ti, ele mais deficiente, todos os Zang-Fu e todos os tecidos serão enfraquecidos também. É evidente que numa deficiência de Gen-Ti, o primeiro a ficar deficiente vai ser o Wei-Ti. O Yin-Ti vai continuar um certo tempo ainda nutrindo, ainda cumprindo o seu papel. E o Wei-Ti se torna deficiente, mas com o tempo, essa situação permanecendo, o Yin-Ti também torna-se deficiente. Um dos conceitos básicos da dietoterapia vai vir da natureza. A natureza do alimento. O que é essa natureza? É a sua propriedade de aquecer ou esfriar o organismo. Eu preciso, num determinado padrão de desarmonia, aquecer ou eu preciso esfriar. Então, nós temos nos alimentos uma propriedade aqui que é quente, uma propriedade morna, uma que é neutra, outra é a fresca e a outra é fria. Nós classificamos os alimentos de acordo com a sua natureza. A natureza, por exemplo, de aquecer muito o organismo, ou a propriedade de manter morno o organismo, ou de não fazer nada, nem aquecer, nem esfriar. E aqui, a propriedade de manter fresco o nosso corpo, ou realmente de esfriar o nosso corpo. Essa natureza ainda nós podemos dividir com vamos dizer assim, uma sintonia um pouquinho mais complexa. Eu vou colocar aqui, olha, que o mais representa o Yang e o menos representa o Yin. Nada a ver com ser melhor ou pior, mais uma, só para a gente economizar aqui a escrita. O quente, ele vai ter do mais 8 até o mais 6. Isto é, um alimento pode ser classificado como mais 8, que é um alimento muito quente, ele aquece muito rápido e
acende muito rápido também. O mais 6 também é quente, mas já não é na mesma velocidade que o mais 8. Aqui a gente até pode colocar o mais 7 também, pode ser classificado dessa forma. O morno já vai ser do mais 5, mais 4 e o mais 3. Então, a partir do mais 3 até o mais 5, morno. 6, 7, 8, quente. Aí, vamos aqui para baixo. Aqui vai ser, né? Menos 6, menos 7, menos 8. Menos 3, menos 4, menos 5. E o neutro, ele vai ficar aqui, ó, no mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2. O que significa isso? O neutro não era aquele que era neutro, não fazia nada? Sim, ele tem um neutro que é levemente amornante e um neutro levemente refrescante. Então, são alimentos que são classificados como neutros, mas eles levemente aquecem ou levemente esfriam. Mas não chega a ser fresco, nem frio, nem morno, nem quente. Então, essa é uma classificação, vamos dizer assim, mais refinada da natureza dos alimentos. Alguns livros nos trazem isso, outros é por experiência própria que a gente vai classificando de acordo com esses números. Agora, para que serve isso? Existe uma técnica da dietoterapia, que é a dieta constitucional, em que nós trabalhamos com alguns dados, em que nós classificamos aquela pessoa como uma pessoa, vamos dizer assim, mais 4. Se essa pessoa é mais 4, nós classificamos aqui como mais 4. Então, essa pessoa, ela pode fazer a sua dieta aqui, ó, nesse intervalo que vai de mais 4 a menos 4. Assim, ela nem aquece muito, nem esfria muito, mas ela fica no seu padrão que ela consegue manter uma saúde, consegue manter um equilíbrio energético, né, em termos de calor e frio, ela se mantém equilibrada. Então, não vai nem aquecer e nem vai esfriar. Uma pessoa que fica aqui, por exemplo, tem uma qualidade mais 4, ela pode vir até o menos 4. Mas se a gente olhar outra pessoa e ela tem uma qualidade agora, por exemplo, mais 1, veja que a alimentação dela se torna mais restrita. É uma pessoa que tem bem menos alimentos do que essa que tinha mais 4 e menos 4. Isso não quer dizer que essas pessoas que estão dentro desse intervalo, não importa se é muito pequeno, se é um pouquinho maior, que eu não possa ir lá comer uma pimenta, por exemplo, uma comida, um alimento baiano, mexicano, que tem bastante pimenta. Posso, mas eu tenho que saber que essa pessoa vai se desequilibrar naquele dia ou até no dia posterior e até no outro dia, 1 ou 2 dias, ela vai ter um padrão de calor. Pode ter mais agitação, mais insônia, mais inquietação. Ela vai ter lá, apresentar um padrão já de calor. Há quanto tempo? Às vezes 1 ou 2 dias que vai apresentar esse padrão de calor. Por quê? Porque saiu da sua área, vamos dizer assim, a sua área de conforto. Assim como essa pessoa. Agora, veja, essa daqui vai ter muito mais sintomas se ela comer aqui do que essa. Essa aqui ainda vai subir ali 4 pontos, agora essa aqui vai subir 7, assim como se vier para cá também vai ter sinais de frio. Isso quer dizer que eu posso fazer isso de vez em quando? Pode. Agora, não pode fazer sempre, porque veja, quando sai do meu padrão de conforto,
eu vou levar ali 1, 2 dias para retornar o equilíbrio normalmente, né? Sair daquele calor ou daquele frio. Mas veja só, se a cada 2 dias eu repito aquela alimentação que me deixou lá no calor ou me deixou lá no frio. Então, eu não dou chance do meu corpo eliminar aquele calor ou eliminar aquele frio. E aí eu vou acumulando frio, eu vou acumulando calor. Por quê? Porque o meu organismo não está adaptado para aquela quantidade de frio ou calor. Esse aqui vai ser até pior. Vai, por exemplo, entrar num padrão de desarmonia muito mais rápido do que esse. Concordam comigo? E existe pessoas assim? Bastante pessoas. Muitas pessoas se encaixam nesse padrão e por isso a alimentação é algo muito importante para que a gente deixe de olhar isso. É muito importante a pessoa saber, olha, você tem que manter uma alimentação diária nesse padrão. Ah, vai sair final de semana e fazer algum exagero? Pode, mas ela vai ter a semana inteira agora para retornar ao normal. Vai ter lá mais 6 dias para retornar ao normal. Isso dá para acontecer? Isso dá. Por isso que muitas vezes a gente libera um dia da semana para a pessoa colocar o pé na jaca, né? Comer o que quer, o que deseja, e aí depois volta para o seu padrão normal e continua a vida. Vai ter uma saúde bem melhor, sendo que naquele dia e no dia posterior vai ter lá sintomas, algumas coisas que vão meio se sentir mal, ou cansado, ou mais agitado, conforme foi para cima ou para baixo. Então é muito interessante essa questão da natureza, e se você um dia comer muito fora do comum, comece a perceber se naquele dia, no final daquele dia ou até no dia anterior, você está mais aqui, mais lento, mais assim quieto, porque daí você veio por frio, ou está mais agitado, está mais ansioso, você já foi para o mais quente. Então isso quer dizer que você saiu do seu padrão da normalidade. E se você já tem um padrão de desarmonia, calor ou frio, é porque já está tendo um acúmulo de alimentos gerando aquilo. Alguns alimentos dentro do seu cardápio diário está mantendo aquele padrão de desarmonia. Por isso a dietoterapia chinesa, ela é fantástica, ela é assim, nos dá essa possibilidade de você trabalhar os fatores patogênicos de natureza quente e fria de uma maneira até bem fácil. Basta a gente ter, lógico, as ferramentas adequadas para encontrar qual o seu padrão energético, qual é o seu padrão. Cada pessoa tem o seu padrão. Aí algumas pessoas falam assim, mas e numa família? Pode ter de tudo? Pode ter de tudo. Por isso que o alimento da família é bem variado. Você tem que fazer uma alimentação bem variada. Uma coisa que na medicina chinesa, na dietoterapia, não tem é o prato principal. Não existe prato principal. Existe uma variedade de pratos, muitos pratos, porque assim cada pessoa pode selecionar o que ela deseja comer ou aquilo que pode comer. Tem pessoas que podem comer normalmente um +8, tem pessoas que normalmente podem comer um -8, mas tem pessoas que vão ficar aqui. Então a gente tem que ter uma variedade ali de pratos para que a gente possa, numa família, ter essa variedade de pratos. Uma outra característica do alimento, e esse é um dos mais importantes, é o sabor. Esse sabor não é o sabor do prato pronto, porque muitas vezes o prato pronto vai alterar um pouco o sabor. Por exemplo, se você vai fazer um simples arroz, o arroz ele tem um sabor adocicado, mas como a gente coloca
óleo, coloca cebola, alho, frita, aí coloca o arroz, frita mais um pouco, e aí coloca água e coloca sal. Você alterou no modo de fazer, você alterou totalmente o sabor do arroz. Se você fizer o arroz sem nada, só com água, e fizer esse arroz que é mais temperado e comer, são pratos totalmente diferentes, são sabores totalmente diferentes. Nesse arroz que está aqui temperado, ele vai ter o sabor da cebola, do alho, do óleo e do sal. E vai ter quase nada do sabor do arroz. Você nem vai sentir o sabor do arroz. Já no outro que você preparou só com água, você vai sentir o verdadeiro sabor do arroz. Ah, mas é muito ruim o arroz sem sabor. Não, o arroz sem sabor, ele é saboroso. A gente que não está habituado com o sabor dele. Quando a gente inicia o processo da dietoterapia, a gente tem que fazer uma coisa muito importante aqui em termos de sabor. É o desapego do sal. É realmente desapegar-se do sal. É colocar na cabeça que a quantidade de sal que a gente come é muito. Quando a gente está no curso da nutrição, a gente aprende todas as boas maneiras, né? E lá a gente aprende que 1 grama de sal por alimentação, né? Por alimento, assim, no almoço 1 grama de sal, no jantar 1 grama de sal, no de jejum 1 grama de sal, seria 1 grama de sal por refeição. Isso já é muito, 1 grama de sal, porque se a gente fizer 3 refeições, vão ser 3 gramas de sal ao longo do dia. Fora os salgadinhos, fora isso, vai fechar lá com 5 gramas de sal no dia. É muito já. Aí a gente aprende 1 grama no almoço. Muito bem. Aí eu fiz o meu estágio, né? Eu fiz num restaurante assim grande e tal, né? Mas era um restaurante popular. Mas servia muita gente. E aí a gente acompanha o feitio e tal, né? E eu fiquei observando, lógico, né? Dietoterapeuta, né? Fico observando como que faz. Eu fiz a nutrição justamente por conta da dietoterapia chinesa. E aí eu fiquei observando o feitio do arroz. Aí colocou lá, né? Tantão de arroz, nem lembro mais quantos quilos de arroz. Acho que eram 2 sacos, aqueles de 5 quilos, acho que eram 10 quilos de arroz. E abriu-se um saco de 1 quilo e pá, jogou. E eu fiquei olhando, um saco de sal para 10 quilos, isso vai dar 1 grama de sal só no arroz. Aí fora o sal que vai no feijão, fora o sal que vai não sei aonde, fora isso, né? Falei, bom, no final das contas, nesse almoço aqui, já está indo uma grande quantidade de sal. Né? Arroz, feijão, a carne, a verdura, tinha mais algumas coisas. Então, se a gente for somar tudo, e ali as pessoas comiam muito, elas comiam mais de 1 quilo de alimento. Então, somando tudo, ia dar mais umas 2 gramas, né? Calculando ali por cima, 2 gramas de sal por alimentação. Aí até eu chamei a supervisora, eu falei, olha, eu acho que essa conta tá errada. Por quê? Porque tá indo muito sal só no arroz. Aí eu sei que houve uma revisão do cardápio, daí diminuíram essa quantidade. Eu não sei se depois continuou, mas enquanto eu estava lá, pelo menos diminuiu-se a quantidade de sal no arroz. Mas se não cuidar, a pessoa acostuma com sal. E em casa a gente acostuma com sal.
Então, na dietoterapia chinesa, tem que haver o desapego do sal. E isso para a sua saúde, né? Agora, tudo isso é da pessoa. Isso aqui é se a pessoa quiser ter saúde. E é uma coisa assim, o que você quer? Saúde ou doença? Se ela falar, eu quero saúde, então desapega do sal. E ela vai falar, mas eu não posso ficar sem sal. Então, preferir a doença. E é a escolha. Infelizmente, as pessoas escolhem a doença, né? Escolhem isso aqui. Que vai gerar doenças. Você que é acupunturista, desapegue do sal. Isso é a primeira coisa, é a nossa experiência. Nossa experiência de vida, nossa experiência, né, alimentar, porque se a gente não come bem, como é que a gente vai ensinar alguém a comer direito? Então, desapegue do sal. O que é desapegar do sal? Faça tudo sem sal. Tudo. Tudo. Não é só o arroz. Tudo sem sal. O arroz, o feijão, a batata, a carne. Tudo sem sal. Você acrescenta no final. Aí você pode acrescentar aquele 1 grama por alimento. Você pega 1 grama de sal e joga em cima do prato. Joga em cima do arroz, distribui no seu prato. Ah, mas e qual a diferença? Muita diferença. Por quê? Vamos pegar a carne. Você tá lá com um bife de carne. Ele é sem sal. Isso quer dizer que aqui, ó, toda a carne está sem sal. Mas aí você vai salpicar sal aqui, ó. Vai ficar cheia de sal. Muito bem. No primeiro contato, você vai ter o sal, mas à medida que você come, você vai começar a sentir o sabor da carne. Isso é importante. É esse contato com o sabor da carne agora na língua, pegando aquele paladar da carne. Ah, não é carne, é batata? Não importa, você vai salpicar. E à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que 1 grama é muito, vai ficar salgado, diminui um pouquinho. E aqui, daqui a pouco você está salpicando bem pouco sal na comida. Então, de experiência própria, desde que eu comecei com essa questão de não colocar nada de sal na comida, em casa a gente quase não usa sal, é pouco, né? Tem saleirinho na mesa e a gente só, né? Meu filho nem coloca sal mais, ele come tudo sem sal, não usa sal de forma alguma. Ele usa sal naquele, né? Opa, vamos comer uma pizza hoje, então come sal. Aí é a hora que ele sai, mas assim, na semana, não tem mais sal no prato dele. Isso é saudável. Né? Aí ele começa a sentir o sabor realmente dos alimentos. E o sabor, em termos de sabor, nós vamos ter o sabor doce, o amargo, o azedo, o salgado e o pungente. Alguns chamam de picante, eu gosto de chamar de pungente, porque não é só o picante, que é o sabor do metal, mas é o pungente, é aquele sabor mais forte. Por exemplo, o gengibre tem um sabor pungente, então ele pertence também ao metal, mas ele tem outras qualidades que não é só de pungente, ele tem outros sabores que tem alimentos que têm 2, 3 sabores. Mas tem alimentos ali, ó,
aqui, por exemplo, uma batata doce, o arroz, estão classificados aqui no doce. E cada um vai ser direcionado para o seu zanfu. Agora, veja só, quando a gente fala sabor, qual lugar a gente sente o sabor? É na garganta, é no esôfago, é no estômago, é no intestino? Onde a gente sente o sabor? Na língua. Isso quer dizer que ou eu coloco essa informação na hora que eu coloco, que eu estou com o alimento aqui na boca, em que a língua está passeando pelo alimento, sentindo o sabor dos alimentos ali naquela hora, é como se ela colocasse, né? Eu tô lá com um pedacinho, uma porção de arroz aqui, aí ela vai colocar uma etiqueta, doce. Aí esse doce vai para onde? Vai para o baço. Aí ela come outro pedacinho, a língua sente outro pedacinho que é azedo. Aí então esse aqui ela já registra, opa, esse aqui é lá do fígado. É aqui, na hora que eu estou sentindo sabores, é que eu estou já direcionando aquele alimento para um determinado lugar. Então eu sei que para o fígado tem alguma coisa, eu sei que para o coração tem outro, eu sei que para o rim tem outro, eu sei que para o pulmão tem outro e para o baço tem outro. Agora, pense num alimento que tenha somente um sabor, como o sabor salgado. Todas essas etiquetinhas estarão sendo encaminhadas aqui em excesso, porque não há necessidade de tanto. E vamos ficar lá, o amargo, o azedo, o pungente, só olhando passar. Ops, não é para mim. Ops, não é para mim também. Ops, não foi dessa vez que veio. Aí todo mundo, poxa, só tá indo pro rim, né? Ah, tá bom. O que vai acontecer? Deficiências, né? Vão começar a acontecer os vazios, as deficiências, e aqui começam a ter os excessos. Agora, quem é o grande distribuidor do Ti? É o baço. É a mãe, né? O baço é o grande celeiro, é a grande mãe que vai fazer, ela fica no centro nutrindo tudo. Ela não pode deixar todos os outros sem nada também, né? Aí ela vai tirar do dela para mandar. E por isso nós temos muitas deficiências de baço. Por quê? Porque o baço tira dele para mandar para o coração, para o fígado, para o pulmão, para não deixá-los deficientes. Ele encaminha dele próprio para os demais. Mas a hora que eu tenho uma variação de alimentos, o baço ele vai, opa, esse aqui é do coração, esse aqui é do fígado, esse é do rim, esse é do pungente, e ele distribui e ainda sobra para ele. E aí ele fica saudável, ele é o celeiro, ele está sempre nutrindo os órgãos adequadamente, sem torná-los deficientes, sem que os órgãos se tornem deficientes. Então pense, cada vez que você for comer, faça uma variação de sabores, mas faça essa variação de sabor. A língua tem que sentir o sabor. E também a questão, né, oriental de comer com hashi, não é por questão, não inventaram um garfo. Não é essa questão de, não conseguiram inventar um garfo. Gente, é muito mais que isso. Porque quando você come com hashi, ele lhe permite colocar um único alimento
de cada vez. E aí é a hora que a língua pode fazer detecção melhor do sabor. Se você coloca, né, como a gente costuma, mistura arroz com feijão, corta um pedaço de carne, coloca um pedaço de não sei o que, ainda espeta mais alguma coisa. Então o garfo fica muito cheio de sabores e vai tudo. Não é mais difícil a língua detectar todos os sabores que tem ali? Não é mais fácil colocar um alimento de cada vez, sente o sabor, coloca outro, sente o sabor. Então aí vai bem adequado para cada órgão. Porque senão fica aquela confusão, o básico fala, não sei de quem é. É igual uma companhia de logística que os endereços vêm tudo embaralhado. Não vem uma etiqueta para cada endereço, bem certinho. Então, pelo menos uma alimentação, e é essa alimentação que a gente faz pela manhã, que é a mais importante, que é onde você realmente vai direcionar, nutrir todos os órgãos já pela manhã, porque é o horário do baço. O baço vai fazer bem essa nutrição de todos os órgãos pela manhã. Então, pela manhã, você precisa ter uma alimentação muito variada. Chega de pão com café. Experimente comer de manhã. Comer. Variedade. Muita variedade. Muitos sabores. E aí você vai perceber que a sua saúde vai começar a melhorar. Cada dia mais. Sua memória vai ficar muito boa. Toda a sua vontade durante o dia fica boa. A gente não fica cansada, a gente não tem aqueles episódios de vontade de morrer. Você está lá no pique e continua assim. Coma de manhã. É o melhor horário. Que horário? Das 7 até as 9 horas. É o horário melhor para comer. Pode ser aqui das 6 horas? Pode. 6 às 9 horas mais ou menos. É o melhor horário para comer. Comer bem. Comer comida. Comer arroz, batata, carnes, legumes, verduras, algas marinhas, gengibre, pimenta. Tudo aqui. Certo? Então, um grande beijo.